Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Dr. Ítalo. Sou professor das disciplinas de legislação do SUS e ética e enfermagem. E hoje nós vamos discutir algumas questões de legislação do SUS, vamos aprender a interpretar essas questões. Nós estamos fazendo uma revisão, uma aula de revisão para os nossos alunos, em decorrência da prova do concurso da FAGEFOL que vai acontecer nesse domingo. Então se liga, faz as suas anotações e presta bem atenção nas nossas dicas. Pronto, agora a gente vai iniciar a nossa discussão com a primeira questão. E aí essa questão, ela vai trazer ali um caso hipotético de alguém relatando uma determinada história, e aí ele pede para que a gente reflita acerca dos princípios do SUS, certo? Então é importante lembrar que a gente vai falar sobre os princípios do SUS. Eu vou frisar isso para que durante a leitura da questão e das alternativas vocês relembrem que a gente vai falar sobre os princípios do SUS, certo? O que a questão ela vem dizendo? Ela diz o seguinte: uma senhora, atualmente com 62 anos de idade, ela lembra-se do tempo em que o atendimento médico era restrito apenas a trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Ou seja, esse daqui era o modelo de saúde antigo, antes do SUS existir, só quem tinha direito a atendimento médico era quem trabalhava formalmente de carteira assinada. Por quê? Porque ele fazia uma contribuição financeira. Quem não trabalhasse formalmente e não tivesse realizado essa contribuição, ela não teria acesso à saúde, tá? E aí ela continua. Ela destaca ainda que havia restrições de acessos para eles a algumas necessidades de atendimento. Então aqui ela vem relatando que, mesmo contribuindo, né, financeiramente para ter acesso à saúde, algumas necessidades deles ainda não eram atendidas, certo? Eles tinham atendimento a algumas necessidades e outras não. A pergunta ela fala: com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que indica os princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, que, respectivamente, procuram resolver os problemas apontados por uma senhora. Prestem bastante atenção que eles falam sobre, que a questão ela fala sobre respectivamente, ou seja, na ordem que a história foi contada. Aqui a gente já vai, das alternativas, anular uma. Por quê? Ele fala sobre os princípios do SUS. Então, a alternativa ela tem que conter dois princípios, porque a gente encontra aqui dois problemas nessa alternativa, nessa questão. Então, quando eu olho para as alternativas, eu tenho a alternativa A, que ela fala sobre integralidade e participação da população. Se aqui ele fala que é os princípios, ou seja, é mais de um, aqui eu tenho o princípio da integralidade. Porém, a outra opção é participação da população. E isso não é um princípio. Então, a alternativa A, automaticamente, ela já está fora. Eu já descarto ela. Entendendo ainda no mesmo sentido dos princípios, eu já descarto também a alternativa B, né? Porque ele traz aqui a hierarquização, que é sim um princípio do SUS, porém, se a gente for analisar esse contexto aqui, ele não vai se encaixar. Por quê? Porque o princípio da hierarquização, ele fala sobre organização do sistema de saúde, né? Dos níveis de atenção de saúde. E em nenhum momento, na história, ela fala sobre essa questão de organização, né? E sim a falta de acesso para a população em geral e a falta de alguns atendimentos. É isso que ela vem falando. Então, a alternativa B a gente já descarta. E aí, novamente, a gente descarta a alternativa C também, porque ela traz o princípio da universalidade. Porém, entretanto, todavia, ela também vem falando que a participação popular resolveria esse problema. Então, participação popular também não é um princípio do SUS. Então, essa alternativa ela está descartada. E aí eu fico entre duas alternativas que elas contêm todos os princípios do SUS, que são qual? Universalidade, integralidade e equidade. Aí, para mim não cair numa casca de banana nessa questão, eu preciso entender o contexto dessa história e entender que ele pede que a resposta ela seja respectivamente. Então, além de entender o que essa senhora está dizendo, a minha resposta, os meus princípios que eu vou escolher, eles têm que vir respondendo na ordem da
história. Então, vamos lá. Qual foi o primeiro problema que ela aponta? Ela fala que o atendimento à saúde seria restrito apenas aos trabalhadores de carteira assinada. Ou seja, o atendimento de saúde não era universal. Então, qual é o princípio do SUS que vai resolver esse problema? A universalidade, não é? E aí a opção D e a opção E têm o mesmo princípio. E aí, agora? Eu já consigo responder essa alternativa se eu entender isso daqui, que ele pede respectivamente na ordem que a história ela é contada. Se o primeiro problema que ela apontou foi a falta de atendimento universal, e aí a resposta, o princípio que iria resolver esse problema seria a universalidade, então de cara eu já olho que a resposta seria a universalidade e integralidade. Professor, mas aí ela vem falando que não se existia atendimento a necessidades. Atender necessidades não seria o princípio da equidade? Depende. Por quê? Ela fala que o princípio da equidade seria dar mais a quem mais precisa, ou seja, atender à necessidade de quem mais está necessitando. Porém, em nenhum momento aqui ela diz que o atendimento era restrito apenas a algumas pessoas e a algumas necessidades. Ela fala que o atendimento ele é restrito apenas a algumas necessidades deles. Ou seja, o atendimento ele não era completo, não era o quê? Integral. Ou seja, ele quebrava o princípio da integralidade, que é atender o paciente em todos os seus contextos, frisando a promoção, recuperação e reabilitação. Então, essa necessidade que ela está falando só seria resolvida pelo princípio da integralidade. Então, a gente poderia cometer o erro de responder essa questão pensando que isso daqui, essa falta de atendimento à necessidade, seria o princípio da equidade e acabar marcando a alternativa E. E também por não entender que ela pede que a resposta ela seja respectiva, ou seja, na ordem que os fatos estão sendo contados. Se eu já entender isso, se eu entender esses dois pontos da questão, que primeiro ela está pedindo os princípios, ou seja, é mais de um, eu já elimino a alternativa A e C, porque participação popular não é princípio do SUS. Sobra-se B, D e E. Se eu souber o que é o princípio da hierarquização, eu já elimino a opção B. Por quê? Porque a hierarquização fala sobre organização do serviço de saúde. E em nenhum momento na história ela fala sobre isso. Sobrando-se apenas essas duas alternativas. E aí, entendendo que só sobrou essas duas, e eu entendo que ele pede que a resposta seja na ordem que os fatos foram contados, de cara eu já entendo que a resposta alternativa é. Porque o primeiro problema foi a falta de assistência universal. É resolvido pelo princípio da universalidade. O outro foi que apenas algumas necessidades da população eram atendidas, mesmo eles contribuindo financeiramente. Qual é o princípio que resolve isso? O princípio da integralidade, que é atender o paciente como um todo, certo? Vamos para a próxima questão? Agora a gente vai resolver a nossa segunda questão. A nossa segunda questão ela vai falar um pouquinho sobre os conselhos de saúde. Ela vai perguntar sobre quais são as funções do Conselho de Saúde. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho da Lei 8142, que é ela que vem determinando a importância da criação desses conselhos e o que são a atribuição deles. Então vamos aqui para a questão. A questão ela diz o seguinte: o Conselho de Saúde ele é um órgão ou uma instância colegiada de caráter permanente e deliberativo, que consubstancia a participação da sociedade organizada na administração do SUS. No que se refere ao Conselho Estadual de Saúde, marque a alternativa correta. Então, aqui ele vem dizendo que o Conselho de Saúde ele é um órgão no qual ele é permanente e ele tem o poder de deliberar, ou seja, de dar ordens, de direcionar, de orientar e de tomar decisões. Esse é o papel do Conselho de Saúde. E aí ele fala que dentro do Conselho de Saúde existe a participação da sociedade, no qual ela também, ou seja, o povo, os usuários do sistema de saúde, para trabalhar na administração do SUS. E aí, no que se refere ao Conselho Estadual de Saúde, marque a alternativa correta. Então, a gente tem os conselhos municipais do município, os conselhos estaduais do estado e a gente tem a Conferência Nacional de Saúde, que engloba todos os conselhos.
municipais e estaduais. A questão ela quer saber no que se refere ao Conselho do Estado, Conselho Estadual. Qual dessas alternativas aqui elas estão corretas? E a gente vai ter que analisar a Lei 8142. Então, no item A, ele diz: é de competência do Conselho de Saúde decidir sobre o credenciamento de instituições de saúde que se candidatem a realizar pesquisas em seres humanos. Será que é de competência do Conselho de Saúde decidir as instituições que vão pesquisar ou não com seres humanos? Não, isso não é competência do Conselho de Saúde, tá? Lembrando que a lei ela fala que o Conselho de Saúde ele vai estar ali na gerenciação do Sistema Único de Saúde e na criação de políticas públicas. Então, essa alternativa que eu descarto, porque pesquisa com seres humanos não se engloba nem no gerenciamento do SUS e nem na criação de políticas públicas. Alternativa C, ela diz que é competência do Conselho de Saúde Estadual opinar sobre a criação de novos cursos superiores na área da saúde em articulação com o Ministério da Educação. Então, é parte do Conselho, de acordo com a Lei 8142, de que só será criado cursos na área de saúde, novos cursos com autorização dos Conselhos de Saúde? Não, isso não é de competência do Conselho de Saúde, né? E aí a gente tem a opção D que ela diz: é de competência do Conselho Estadual de Saúde acompanhar e controlar as atividades das instituições privadas de saúde. Será que é a atribuição do Conselho de Saúde Estadual supervisionar essas instituições privadas? O papel do Conselho ele não é justamente gerenciar o Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde é o sistema público. Então, eu também descarto essa alternativa porque ele fala que são instituições privadas. E essa supervisão, fiscalização das instituições privadas não é função do Conselho de Saúde. Então, qual é a única alternativa que ela vai se encaixar na resposta dessa questão? Seria a alternativa B, que ela diz que o Conselho Estadual de Saúde ele deve ser representado por 50% de usuários de saúde, de usuários do sistema de saúde, 25% de trabalhadores da área da saúde e 25% dos gestores e prestadores de serviço, seja ele público ou seja ele privado, contanto que ele seja trabalhador da saúde ou prestador de serviço para a saúde, né? Então, a alternativa que responderia essa questão seria a alternativa B, que é justamente o que a Lei 8142 ela vem determinando, que a divisão ela deve ser paritária, né? E aí essa divisão ela deve ser feita com 50% a população, então o conselho ele tem que ter em sua quantidade 50% de população, 25% de trabalhador da saúde e 25% de gestores. Ou seja, digamos que o conselho de saúde ele seja composto por 20 pessoas, 10 dessas pessoas elas têm que ser usuários do SUS, que daria 50% dos 20%, das 20 pessoas. E aí 25% do que se sobra seria 5 pessoas. Elas teriam que ser trabalhadores da saúde. E aí os outros 25%, que seriam as outras 5 pessoas que são restantes, iriam compor gestores e prestadores de serviço, certo? Então a alternativa que ela vai se responder a essa questão seria a alternativa B, certo? Porque nenhuma das outras alternativas está dentro dos critérios da Lei 8142. Pronto, agora a gente vai para a nossa terceira questão. Terceira questão, ela vai falar sobre a organização do Sistema Único de Saúde e os níveis de atenção de saúde, certo? Vamos ler a questão. A questão ela diz o seguinte: uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde, SUS, é a orientação do fluxo de usuários na rede de atenção à saúde, entre unidades de diferentes complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta quanto ao princípio do SUS que melhor define essa primícia. Então, a primícia que ele está dando aqui é sobre a organização do sistema de saúde. E aí ele diz como é feita essa organização. Ele diz que é feita por meio do fluxo de usuários. Quando eu falo de fluxo, eu estou querendo falar sobre organização. Eu preciso entender isso. Então, se eu falo de fluxo, eu falo de organização.
E aí eu falo, então, da organização, de onde eu irei colocar esses usuários do Sistema Único de Saúde nas redes de atenção de saúde, de acordo com a sua complexidade. E aí, da complexidade, eu tenho que lembrar dos níveis de atenção à saúde que eu tenho, que eles vão ser níveis, primeiro, baixo, né? Média complexidade e alta complexidade. Esses são as três complexidades que a gente tem. E aí, dessas três complexidades, eu vou dividir nas atenções de saúde. Que aí eu vou ter a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Lembrando que a gente precisa entender o que seria cada uma dessas atenções, né? Então, na atenção primária, que ela é responsável por resolver 80% dos problemas de saúde, seriam o quê? As UBS, as Unidades Básicas de Saúde, ou as UAPs, né? As Unidades de Pronto Atendimento de Saúde. Já a atenção secundária seriam serviços ambulatoriais, e a gente pode citar o quê? As UPAs, as policlínicas e os hospitais de pequeno porte. E aí a atenção terciária seria o serviço de alta complexidade, no qual eu vou precisar de um serviço de hemodinâmica, de um serviço de UTI, de um centro cirúrgico, ou seja, já são hospitais de grande porte. Então eu tenho esses níveis de complexidade, baixo, médio e alta complexidade, e a divisão da minha rede de atenção à saúde. Se a gente for analisar os princípios do SUS, que determina essa organização aqui, qual será? Será a integralidade? Alternativa B? Não. A integralidade ela é um princípio do SUS, no qual determina o atendimento integral ao meu paciente, visando ali a promoção, recuperação e proteção desse paciente. Então, já descarta a alternativa B. A universalidade dá acesso a todas as pessoas que estiverem em solo brasileiro. Né? Resolve essa questão? Não. Não resolve porque não se trata-se de se organizar o sistema, e sim dizer que todo cidadão brasileiro ou qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro que precisar de atendimento à saúde, no SUS, ela vai ter esse atendimento, não será negado. E a alternativa D, participação da população. Então, a participação da população é que vai gerenciar o fluxo de organização das redes de atenção? Não. Não é. Então, a alternativa que vai responder essa questão será a alternativa A, que seria o princípio da hierarquização, que vem de hierarquia de poderes. Ou seja, que a minha organização, a minha hierarquia, ela segue essa sequência aqui, essa pirâmide, da atenção primária, secundária e terciária. Então, a resposta da questão 3 será a alternativa A, certo? Pronto, agora a gente vai para a nossa quarta questão. Na quarta questão, a gente vai analisar a Lei 8080 de 1990, tá? E aí a questão ela diz o seguinte: de acordo com o artigo 2 da Lei 8080 de 1990, é correto afirmar que a saúde é... Aí a gente precisa entender que eu estou falando da Lei 8080 e não da Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque aí eu posso acabar olhando para a questão e tentando marcar uma alternativa que não é a resposta dela. Vamos analisar os itens? A alternativa A, ela diz que a saúde é direito do Estado e dever do cidadão. Eu poderia muito bem acabar marcando essa questão por lembrar do artigo 196 da Constituição Federal, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Aí, por ler essas palavras, saúde, direito, Estado e cidadão, aí é essa questão, essa é a resposta. Mas ela não é, pelo primeiro motivo que eu estou perguntando da Lei 8080 e não da Constituição Federal, e ela também não seria a resposta, mesmo que eu estivesse falando da Constituição Federal, por quê? Porque ela está inverso. Ela diz que a saúde ela é direito do Estado e dever do cidadão. E aí, no artigo 196, ele fala o contrário. Ela diz que a saúde ela é direito do cidadão e dever do Estado. Então, essa alternativa ela já é descartada, tá? Alternativa B, ela fala que a saúde ela deve ser cultivada no seio familiar e aprimorada quando do convívio da sociedade.
Então, a gente também já descarta essa alternativa, porque a lei em nenhum momento ela fala sobre a questão de se cultivar dentro da família a saúde. Ela não é a definição de saúde isso. E a gente fala que a alternativa C, ela fala que a saúde ela é responsabilidade maior do Estado junto com a educação. Se a gente for analisar, a saúde ela é sim responsabilidade do Estado. Mas o que a educação vai ter a ver com a saúde nesse contexto? Será que a Lei 8080 ela faz esse vínculo de saúde e educação? Nesse artigo aqui, não. Então, a alternativa que iria responder essa questão seria a alternativa D. O artigo 2 da Lei 8080, ela determina que a saúde ela é um direito fundamental do ser humano. E aí esse direito fundamental ele é baseado no artigo 196 da Constituição Federal, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, a alternativa que responde à nossa questão vai ser a alternativa D. Prontinho, galera, nós finalizamos aqui a nossa discussão. Nós trouxemos 4 questões para discutir com vocês, para mostrar sobre a importância da interpretação do texto, como que se deve ser interpretado um texto de questão de concurso e como que se deve ser analisado as alternativas. Eu espero que essas dicas tenham sido valiosas para vocês, que elas ajudem vocês ali na prova e eu desejo uma boa prova para vocês e vamos conquistar a aprovação nesse concurso.